iniciar o culto nesta manhã, vamos cantar o hino de número 323, a primeira música. Tem duas músicas, né? Tem uma parte aqui que é para o coral, né? Refúgio. Três, dois, meia. Três, dois. Meia. 326. Todos. Meu divino protetor, quero em ti
em todos os momentos da nossa vida. Vamos abrir as nossas Bíblias para a leitura. Eu convido os irmãos a ficarem em pé para podermos fazer a leitura. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. É uma parábola aqui, começa no versículo 16, Lucas capítulo 12, do versículo 16 até o 20. Nós vamos fazer a leitura juntos, né, com uma só voz. Lucas 12, de 16 a 20. Todos já abriram? Digam amém. Amém. Alguém ainda não abriu? Então vamos ler juntos, irmãos, do versículo 16 até o 20. Diz assim a palavra do Senhor: E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Que Deus abençoe a palavra do Senhor, né? Na verdade, eu vou usar o versículo 20 como introdução para nós meditarmos na palavra do Senhor hoje de manhã. O tema é Encontro com Deus, né? Encontro com Deus. E o versículo 20 ilustra um pouco isso, né? Vamos fazer uma oração. Eu vou convidar o irmão Josias que faça. Não, o irmão Josias vai orar pela oferta. Vou convidar o irmão Cícero para fazer uma oração pedindo a bênção do Senhor pelo culto desta manhã. Oremos para o irmão Cícero. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nesse momento venho agradecer ao Senhor por essa manhã. Agradeço ao Senhor por mais um culto que está se realizando, Senhor Deus, nesse tempo. Agradeço, Senhor Deus, cada membro, Senhor Deus, que aqui estão. Amado, abençoe nossas vidas. Abençoe, Deus, o que eles puderam vir. Que Deus, Pai amado, esteja com eles. Ou visite, Senhor Deus, faça com que eles estejam bem. Senhor Deus, amado Pai, graças a Deus pela tua palavra, lida agora nessa manhã. Pai amado, bendiga também a bênção do Senhor, para que abençoe o nosso pastor, o pastor Jorge, que a palavra que ele venha falar, Senhor Deus, seja, Pai amado, conforme o teu agrado. Senhor Deus, Pai amado, abençoe a todos, em nome do Senhor, Salvador Jesus Cristo, que peço e agradeço. Amém. Amém. Obrigado, irmãos, pode sentar. Essa pandemia, né? Ela atrapalha muita gente, né? Seria um momento da gente estar se cumprimentando, né? Mas olhe para o lado aí. Desejo um ótimo dia para o seu irmão, sua irmã, né? Deus abençoe os irmãos que estão aqui. É uma alegria ter vocês aqui nesta manhã, né? Não dá para a gente ficar apertando a mão, abraçando, né? Mas a gente compreende que a situação não é favorável, né? Então, são todos bem-vindos à casa do Senhor, né? Vamos cantar aquele cântico, né? Tem um outro cântico que a gente... Ô, Juvenildo, dá para... Como que chama? Bem-vindos são... Boas-vindas a bem-vindos são. Quer dirigir para a gente, não? Daí? Daí mesmo? Vamos cantar esse cântico, irmãos? Estou tentando lembrar a letra. Hã? Estou tentando lembrar a letra. Está no... Talvez no Canto da Alegre.
Vamos cantando, né? Olá. Boas-vindas. Faz tempo que a gente não canta esse cântico, né? Muito bem, são bem-vindos à casa do Senhor hoje de manhã. Nossas atividades, como a igreja está sendo subutilizada, né? Então, ontem nós não fizemos a limpeza porque a igreja está limpinha, né? Mas sábado que vem nós vamos fazer a limpeza. Então, os irmãos que quiserem vir ajudar, né? Então, 9 horas da manhã no sábado que vem, nós vamos estar fazendo a limpeza aqui da igreja, né? E deixar aqui alguns avisos, né? Os cultos estão acontecendo aqui na igreja, presencialmente, né? O Juvenildo fez aí uma modificação nos bancos e para melhorar, né? Para melhorar os bancos porque antes eu estava informando que era 42 pessoas, né? Mas não dava para colocar 42 pessoas aqui na igreja, né? E agora dá, não dá, Júlio? 36. 36 pessoas aqui na igreja. Então cabe 36 pessoas aqui na igreja, né? Mantendo a distância exigida de cada um dos irmãos, né? Então está acontecendo o culto presencial. Nós estamos com todos os irmãos aqui, né? Que chegaram nesta manhã. Mas também está tendo culto via internet, né? A irmã Roberta Montúlio tem ajudado bastante nessa área de informática, né? E nós estamos tendo culto ao vivo, né? E quando eu chego em casa eu disponibilizo no YouTube lá, porque apesar que eu acabei descobrindo que fica gravado no Facebook também, o culto ao vivo, mas fica gravado lá, né? Então, vai ter disponibilidade tanto no Facebook como pelo YouTube o culto realizado, né? Nós estamos tentando fazer o máximo possível de limpeza na igreja, de higienização da igreja, né? Para não ter nenhuma dificuldade. E também os cultos de quarta e sexta-feira, da mesma forma, estão acontecendo aqui na igreja das 20 às 21 horas. Então todos os irmãos e irmãs que quiserem chegar, podem chegar, tá bom? A não ser que você não esteja com muita boa saúde, né? Porque ótima saúde é difícil todo mundo ter, né? Sempre a gente tem alguma coisa, né? Mas se você está com uma boa saúde e pode chegar na igreja, você é bem-vindo sempre, né? O Juvenil tem se preocupado bastante com a questão de evangelização, né? E hoje está difícil a gente até distribuir folheto, né? As pessoas vão ficar com receio de pegar o folheto, né? Mas vamos orar, irmãos, para os vídeos, né, alcançarem pessoas de longe também, né? Que as pessoas estão em isolamento. O isolamento ele não faz bem, viu, irmãos? Ele faz tanto mal como esse vírus faz, né? As pessoas ficam em isolamento e elas ficam depressivas. E a depressão abaixa a imunidade e acontece um monte de outros problemas de enfermidade também. Então, nós estamos animando os irmãos nesse momento de dificuldade, tá bom? Vamos cantar mais um hino, irmãos, do nosso Deus. Eu vou dar a oportunidade dos irmãos escolherem um hino. Número 328? 328. O mestre e o mar se revolta. Se os irmãos tiverem um pouco de dificuldade de cantar com a máscara, dá uma puxadinha assim, para liberar um pouco o ar, né? Vamos cantar em pé, irmãos? Depois os irmãos vão ficar sentados, né?
Pode sentar, obrigado. Cantando este hino me fez lembrar de uma mensagem que eu ouvi há algum tempo atrás, que quando Jesus chama os discípulos, vamos atravessar para o outro lado, né? Só que o outro lado era a cidade de Decápolis, que era a cidade dos gentios. E os judeus não gostavam muito de ir lá naquele lugar, né? Eles estavam, o que nós vamos fazer lá, né? Aí Jesus disse, vamos lá naquele lugar lá. E aí eles entram no barco, Jesus entra no barco também, e já logo em seguida dorme, né? E o barco ali, e começa a tempestade, né? A água entrando dentro do barco, o povo falando, agora nós morremos aqui, né? Só que Jesus tinha falado, nós vamos para o outro lado. Então, a questão é, nós vamos para o outro lado. Ele não falou, nós vamos para tentar ir para lá e no meio a gente morre. Ele não falou isso. Ele falou, nós vamos para o outro lado. E lá, naquela tempestade, Jesus levanta e ordena que o vento acalme, que o mar quiete. E eles perguntam, quem é esse que até o vento e o mar obedecem? É Deus, irmãos, é o Senhor Jesus Cristo. É em quem nós confiamos, dia a dia. E Ele atravessou o mar e a tempestade para chegar do outro lado da cidade, do lago de Genezaré, para encontrar, alguém lembra quem que Ele foi lá encontrar? Alguém lembra? Aquele homem endemoniado, né? E que tinha uma multidão de demônios nele. E Jesus o libertou, salvou. Ele queria seguir Jesus, mas Jesus falou, não, você não vai me seguir agora. Você vai voltar para os teus e falar o que Deus fez na tua vida. Porque depois, numa outra oportunidade, Jesus voltou para lá. E quando ele chegou lá, já tinha uma multidão esperando Jesus. Quem foi o missionário que ficou pregando lá? Foi este homem, que era possesso de uma multidão de demônios e que foi libertado por Jesus. E ficou ali pregando até que Jesus voltou da segunda vez. Fez a multiplicação dos pães, 4.000 homens, fora as mulheres e crianças, que ele alimentou ali naquele local também. Então, irmãos, quando a gente canta esse hino, né, a gente acha muito bonito, as ondas atendem ao meu mandar, mas imagina a situação dos discípulos, né? Naquele barco lá, né? Quando eles desceram da terra, escapei, né? Deve ter sido fácil, não. Eu já no barco, andando no rio, eu já não senti muito firmeza, né? Imagina você andando em um barco no mar, né? Ou em um grande lago, tão grande que parece um mar, como o lago de Genezaré, né? Muito bem, irmãos, nós vamos fazer mais uma oração. Eu vou convidar agora o irmão Vitor. Ele vai fazer uma oração pedindo a bênção do Senhor pelos dízimos e ofertas, pela mensagem que nós vamos ouvir. E eu vou depois convidar o irmão Josias, que vai vir à frente. Ele vai orar antes da entrega dos dízimos e das ofertas, tá bom? Então nós vamos fazer duas orações. O irmão vai orar pela mensagem. E depois o irmão Josias vem na frente, ora pelos dízimos e ofertas, e aí os irmãos têm a liberdade de vir trazer os seus dízimos e ofertas ao Senhor. Oremos para o irmão Vitor. Senhor Deus Pai, obrigado por mais uma vida, Senhor. Obrigado por que nós estejamos aqui na sua casa, Senhor, nesse domingo cedo, Senhor. Seja abençoado a todos que estão aqui, se puderam aqui, se não puderam, Senhor Deus. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe da situação que estamos passando hoje em dia, mas tudo está no seu controle, Senhor. Seja abençoando o pastor que está aqui dentro hoje, para lecionar a sua palavra, Senhor Deus. Esteja dando a ele sabedoria. Possamos estar aprendendo mais da sua palavra.
Josias pode vir à frente. Ele vai fazer uma oração também agora pelos dízimos e ofertas. E os irmãos vão ter a liberdade de trazer o dízimo e as ofertas ao Senhor nosso Deus. Oremos. Amado Deus, querido Pai, ainda na tua santa bendita presença, ó Deus, agradecemos mais uma vez pelo privilégio de estarmos aqui, ó Deus, e agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem sustentado, ó Pai, sustentado a tua obra e a tua igreja, Senhor. Agradecemos, ó Pai, pelos dízimos e as ofertas, ó Pai, que estão sendo recolhidos, ó Deus, que o Senhor possa, Pai, abençoar cada irmão, ó Pai, dessa tua casa, para que tenha, ó Deus, o teu sustento, também possa estar ajudando dentro da tua obra, Pai. Te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. O irmão Túlio vai tocar o hino. Enquanto ele toca este hino, nós vamos então entregar os dízimos e as ofertas ao Senhor. O irmão Josias pode ficar aqui na frente, que ele vai recolher o gasofilados. Algum aviso que eu deixei de dar, meus irmãos? Todos os avisos foram dados, né? Hoje é o culto às 19 horas. Então todos os irmãos e irmãs estão avisados que o culto começa hoje às 19 horas. Ok? Tudo bem. Eu acho que o senhor vai ser palavras aniversariantes. Pastor? Vai ser palavras aniversariantes. Aniversariantes. Tinha esquecido. Aniversariantes. Ah, os aniversários. É mesmo, né? A gente podia cantar felicidades para o irmão Josias, né? Tem mais alguém fazendo aniversário essa semana que passou? O Vinícius, né? Eu vou orar então pelo irmão Josias e pelo Vinícius, e depois nós vamos cantar felicidades. Ok? Né? Tem alguém fazendo pedido de oração aí, Roberto? Não? Tá, então vamos orar, né? Ó Deus amado, eu sou grato ao Senhor por este culto. Está sendo uma experiência diferente que nós estamos tendo. Ajuda-nos, ó Deus, a darmos o melhor de nós para o Senhor, porque esse é o propósito, ó Deus. Servirmos o Senhor e darmos o melhor de nós para o Senhor através da adoração. E os irmãos e irmãs que aqui estão se esforçando e tentando dar o melhor de si para o Senhor. Eu oro, ó Deus, por cada um desses irmãos e irmãs. Lembramos dos que estão em casa e eu peço a Deus a bênção sobre estas vidas. Lembro a Deus da Edilane, que o Senhor continue recuperando a sua saúde, Senhor. E que o Senhor preserve o teu povo deste vírus do Covid-19, Senhor. Eu oro por isso, ó Deus, pedindo a tua misericórdia. Agora, ó Deus, em especial eu oro pela vida do irmão Josias e do Vinícius, que fizeram mais um ano, que o Vinícius o primeiro ano, Senhor, e o Josias mais um ano na sua vida. Que o Senhor os abençoe e proteja eles e dê a eles muitos anos na tua presença antes da volta de Jesus, porque se o Senhor Jesus voltar, melhor será. Eu oro e peço a bênção do Senhor no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos cantar felicidade. Todos? Felicidade. Felicidades em Jesus, que o nosso Pai
Vinícius, que está em casa aí. Deus abençoe. Pode sentar. Muito bem. Hoje de manhã eu preparei essa mensagem e o título é O Encontro com Deus, né? E eu introduzi para nós pensarmos sobre isso aqui a passagem deste homem, né? Porque este homem, ele representa a gente, irmãos. Essa é a grande verdade, né? Se os irmãos se aterem aqui no capítulo 12 de Lucas, né? O Senhor Jesus, ele propôs uma parábola, e essa parábola, quando Jesus ele faz isso, ele fala sobre a natureza humana, irmãos, sobre a nossa natureza, o que nós queremos, né? O que nós queremos. E ele aqui então diz que um homem rico tinha produzido em abundância. E o que eu quero destacar aqui, né, ele arrazoava aonde guardarei todas essas coisas, né? O que eu farei, não tenho onde recolher os meus frutos, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, recolherei todas as minhas novidades e os meus bens nesse celeiro. E aí então ele diz no versículo 19: então direi à minha alma, né? Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. E aí então ele fala o que todos nós queremos, irmãos, né? Aí ele fala o que todos nós queremos. Ele fala: descansa, come, bebe e folga. E é o que todos os homens querem, na verdade, irmãos, né? A gente luta nossa vida toda para atingir esses objetivos, né? As pessoas trabalham, se esforçam, levantam às vezes de madrugada para conseguir alguma coisa, para poder descansar, comer, beber. O folgar aqui é aproveitar as coisas da vida, né? A natureza, as coisas belas, aproveitar, né? E se o que nós estamos lendo aqui for algo anormal, então eu não sei o que é normal, porque é o que nós desejamos, irmãos. Mas existe um alerta aqui, porque na verdade este homem, quando estava fazendo isso, ele estava desconsiderando Deus, o fator Deus na sua vida. Porque nós podemos viver aqui, irmãos, e infelizmente a maioria tem vivido aqui, mas vive aqui sem a perspectiva de ter um encontro com Deus na sua vida. Ou agora, necessário, e também aquele encontro futuro, quando nós estaremos, todos estarão na presença de Deus, de uma maneira ou de outra. Então, este homem, ele representa a nossa humanidade, irmãos, aquilo que nós desejamos, né? Só que ele aqui, por isso Deus chama-o de louco, né? Mas Deus lhe disse louco, porque ele estava fazendo todo esse planejamento, mas Deus não estava no meio desse planejamento na vida dele. Deus não estava no seu planejamento. Porque não quer dizer que uma pessoa que tenha bens materiais, ela não possa viver para Deus, irmãos. Ela não deve viver em função dos seus bens materiais. Ela tem que colocar sempre Deus em primeiro lugar. Davi foi um homem muito rico, irmãos. Pobre, depois Deus o colocou como rei, e ele se tornou um homem muito rico. Mas ele era um amigo de Deus, era alguém que amava a Deus acima de todas as coisas. A humanidade de Davi representa a gente também, as suas falhas, os seus defeitos, mas também as suas aspirações. Ele
ele desejava Deus na sua vida a todos os momentos. Tanto é, você quer conhecer um pouco de Davi, leia os Salmos, porque ali ele expressa o que está no seu coração. E você vai ver que o que está no coração de Davi é Deus. Ele ama a Deus mais do que tudo na sua vida. Então, este homem, ele nos representa aqui, mas sem Deus na vida. E não é o caso de nós querermos viver também dessa forma. Nós temos que ter as nossas aspirações, mas Deus tem que estar participando de todas as áreas da nossa vida, né? Então, nós precisamos nos preocupar com isso, irmãos, porque Deus fala para ele: hoje, esta noite, te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Então ele achou isso uma loucura, irmãos. Deus achou isso uma loucura, quando ele não faz parte do planejamento da vida daquela pessoa. Então a primeira coisa que nós temos que pensar, irmãos, aqui é: todos os meus planos eu tenho que fazer com Deus junto. Eu não posso querer fazer os meus planos, deixar Deus de lado, porque isso é loucura. Deus chamou este homem de louco, né? Chamou este homem de louco. Agora, para que eu possa entender isso, irmãos, né, eu vou em primeira instância, né, falar com pessoas que ainda não conhecem Jesus como Salvador. Espero que todos que estão aqui conheçam a Jesus como Salvador de sua vida. Os que conhecem, digam amém. Sim, amém. Amém. O que não conhece pode ficar quietinho aí, porque você vai ouvir a mensagem. Quem sabe você pode aceitar Jesus como Salvador, né? Eu acredito que essa pandemia pode estar favorecendo as pessoas a pensarem sobre a vida após esta vida, porque ninguém está garantido de nada. Inclusive, eu não sei se os irmãos ouvem muito do que as pessoas falam, os médicos falam. Eu ouço muito, irmãos. Eu estou sempre ouvindo, porque eu quero, quando falar com os irmãos, não falar o achômetro, mas falar o que realmente eu tenho ponderado de muitos, de médicos, cientistas, de pessoas também que não sabem nada, que também estão falando. Eu avalio tudo, né? E foi feita uma pesquisa em Nova York. O prefeito de Nova York mandou fazer uma pesquisa com as pessoas que foram contaminadas e muitos que morreram. O pico da pandemia nos Estados Unidos foi em Nova York. Lá que aconteceu a mesma coisa, né? E eles chegaram à conclusão que os que mais foram afetados pelo Covid-19, lá em Nova York, foram os que estavam em reclusão dentro de casa. Os que ficaram em isolamento total dentro de casa é que pegaram o Covid-19. É uma coisa para se pensar, né, irmãos? Aí o prefeito falou que o ar livre faz bem para as pessoas. O ar livre, exercício e etc. Então, a gente tem que ter uma ideia, porque as pessoas elas estão preocupadas com a morte, irmãos. As pessoas estão preocupadas, né? Eu estava lá em casa e o leiturista da Sabesp, ele apertou a campainha. Na hora que eu abri o portão, ele fez assim, ó. Ele se afastou quase 2 metros, uns 3 metros de mim, assim, né? Aí que eu fiz, educadamente, me coloquei bem lá no cantinho e deixei ele ir lá fazer a leitura do relógio. As pessoas estão preocupadas, irmãos, elas estão com medo de morrer. Elas estão. E se elas morrerem, para onde elas vão? Você sabe para onde você vai? Porque se você sabe, você não precisa ter medo. Porque Deus tem controle. Você não vai morrer antes de Deus determinar. Isso para quem tem a certeza da sua salvação. Então, irmãos, as pessoas estão com medo. E elas precisam, para perder este medo,
se elas tiverem um encontro com Deus, elas não temerão a morte. Irmãos, o nosso último inimigo, ou a nossa última provação, vai ser olhar a morte olho no olho, irmãos. Todos nós vamos morrer. Só não vamos morrer se Jesus, o nosso Salvador, Ele voltar nos ares para nos buscar. Mas se Ele não voltar, todos nós iremos enfrentar a morte olho no olho, irmãos. Um dia isso acontecerá. E se você não tem certeza para onde você vai quando você morrer, você terá medo. Você terá medo. Ou já tem medo, como muitos estão de morrer. Então precisa ter um encontro com o Salvador, né? Lá em Mateus capítulo 6, abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6, versículo 34. Mateus 6, 34. O versículo 33, o Senhor Jesus fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Quais coisas, irmãos? Aqueles desejos do homem lá, né? Que juntou todas as coisas. Então descansa, come, bebe e folga, né? Essas coisas serão acrescentadas se eu colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Se Deus estiver em primeiro lugar na minha vida, todas essas coisas serão acrescentadas. É promessa da palavra de Deus. E aí no versículo 34 nós encontramos: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, nós chegamos a uma conclusão aqui, que nós não temos controle e nem sabemos o que vai acontecer amanhã, irmãos. Nós não sabemos. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Nem eu. Deus sabe o que vai acontecer amanhã? Deus sabe. Então confia nele. Deixa ele dirigir os teus passos. Para que isso aconteça, você precisa ter um encontro com Deus, se você ainda não teve, né? Um texto que eu queria também compartilhar com os irmãos podem abrir as suas Bíblias lá em Amós, capítulo 4, Amós, capítulo 4, versículo 4 ao 12, Amós, capítulo 4, do versículo 4 ao 12, página 985, irmãos, aproximadamente. Todos usam a mesma tradução, é 985, né? Amós, capítulo 4, do versículo 4 até o 12, a palavra de Deus, ela diz assim, eu vou ler, vou fazer a leitura de verso por verso, para a gente ir seguindo, né? Vinde a Betel e transgredi a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios e os vossos dízimos de 3 em 3 dias. Então Deus está falando com o povo aqui, porque o povo era muito religioso. E segundo o Deuteronômio, né, que fala sobre as pessoas levarem os dízimos, eles estavam fazendo sacrifícios e entregando os dízimos. Mas, se os irmãos observarem do versículo 5 até o versículo 12, vocês vão ver aqui que por 5 vezes Deus disse para eles. Lá no versículo 6, olha lá, disse: contudo, não vos convertestes a mim,
disse o Senhor. Apesar de toda aquela aparência religiosa, eles não eram convertidos ao Senhor. Versículo 8, mesma coisa, ele fala lá: contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. E o versículo 9, ele também fala isso. E o versículo 10, ele também fala isso. E o versículo 11, ele também fala a mesma coisa, irmão. Porque as pessoas estavam mantendo uma aparência, mas elas não eram convertidas ao Senhor. E olha, irmãos, converter aqui é mudar de direção. Literalmente, mudar de direção. Você está indo para o lado oposto de Deus. Você tem que parar e voltar-se para Deus, para andar junto com Deus. A conversão é isso. E todos têm que se converter, irmãos. Todos têm. Não adianta eu ser um homem e você também, uma mulher religiosa. Como o texto aqui fala, faz sacrifício. Mantém a higiene, aqui o versículo 6 ainda fala sobre manter a higiene, né? Para o que nós estamos fazendo aqui, passando álcool gel e limpando e deixando para combater o vírus. Vai a cada 3 dias entregar os dízimos de tudo que tem, mas não se converte dos seus pecados e não se volta para Deus. Irmãos, Deus mencionou isso 5 vezes, mostrando que isso pode acontecer na nossa vida, pode acontecer na vida de qualquer pessoa neste mundo. As pessoas estão mantendo uma aparência, mas elas não estão se convertendo a Deus. E Deus quer que as pessoas se convertam a Ele. E no versículo 12, no capítulo 4, então ele diz, ele faz um alerta aqui, que é o tema, o título da minha mensagem. Ele diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel. E por que te farei isso? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Então Deus adverte: você vai me encontrar. Prepara-se para se encontrar comigo. E é isso, irmãos, que a gente tem que entender aqui. Eu tenho que me preparar, irmãos, para me encontrar com o meu Deus. Você está preparado para se encontrar com o seu Deus? Olha, irmãos, a nossa vida, ela tem 3 inimigos. 3 inimigos. Viu, Adriano? O diabo é um deles. A nossa carne é o segundo inimigo. E alguém lembra qual é o terceiro inimigo? Eu mesmo? Hã? Eu mesmo? O mundo. O sistema que nós vivemos, irmãos, mundano. Então vamos falar juntos que nós temos 3 inimigos? O diabo, a nossa carne e o mundo. São os nossos 3 inimigos, irmãos. E nós temos que entender que esses inimigos, eles querem nos afastar de Deus, eles querem nos distanciar de Deus, para que eu faça como aquele homem, eu conquiste algumas coisas, ou muitas coisas. Aí então eu falo: bom, agora é hora de eu descansar, comer, beber e gozar da vida. E Deus não vai fazer parte deste plano que eu tenho. E isso para Deus é loucura, irmãos. Então, Deus fala: prepara-te para se encontrar comigo. Você está preparado para se encontrar com Deus, irmãos? Ou ainda não? Então, a primeira forma de nós nos prepararmos para encontrar com Deus, irmãos, aqui que eu queria mencionar para os irmãos, é
é a respeito da salvação. É a primeira forma de se encontrar com Deus, irmãos, né? Saulo, depois Paulo, ele era um homem religioso, irmãos. Todo mundo sabe disso. Ele se considerava um homem temente a Deus. E quando ele ouviu sobre a seita dos nazarenos, ele foi lá nas autoridades e disse: olha, me dê uma autorização, porque eu vou atrás desse pessoal e eu vou prender eles e eu vou trazer eles presos para vocês aqui. Deram autorização para ele e ele saiu atrás, pegou a estrada de Damasco e foi para lá, atrás deles. Lá no meio da estrada de Damasco ele encontrou o Senhor Jesus Cristo. Ali ele se converteu dos seus pecados e entregou-se ao Senhor Jesus Cristo, ali na estrada de Damasco. Ele teve um encontro com Deus ali, irmãos. Ele era perdido, mas ele ali naquele momento, ele teve um encontro com Deus e Deus o perdoou de todos os seus pecados, inclusive sobre a morte de Estevão. E ele então teve aquele encontro com Deus e a vida dele mudou completamente. Os pensamentos, as palavras e as atitudes de Paulo se tornaram diferentes. Então, o primeiro encontro é o encontro de salvação. Porque se você não é salvo, não adianta você buscar a Deus, irmãos. Deus, ele não vai ouvir nem tua oração. Nem a tua oração ele vai ouvir, se você não é salvo por Jesus Cristo. Porque a única oração que Deus ouve de um homem ou uma mulher incrédulo, a única oração é a oração de arrependimento e de clamor por salvação. Ele não ouve outra oração, a não ser essa. Agora, depois que você confiou em Cristo como seu Salvador, e você se tornou um homem de Deus, uma mulher de Deus, um filho de Deus, uma filha de Deus, então você tem livre acesso ao céu. Livre acesso ao céu. Você pode orar e Deus lá do céu vai ouvir a sua oração. Mas você precisa ter um encontro com Jesus e receber Jesus como Salvador. Por isso que o Senhor Jesus, ele fala lá em João capítulo 3, versículo 3, quando ele fala com Nicodemos. Sem abrir a sua Bíblia, se tem alguém sabe o que Jesus fala lá? Eu vou ajudar aqui. É necessário que você nasça de novo. Para quem ele falou isso? Para Nicodemos. Nicodemos, irmãos, foi lá perguntar, queria informação de Jesus. Jesus, você precisa nascer de novo, Nicodemos. Esta é a necessidade básica de todos os homens e mulheres deste mundo. Se você não é nascido de novo, nada vale na sua vida. Porque se você morrer sem nascer de novo, você vai para um lugar horrível, chamado lago de fogo e enxofre. Nicodemos até tentou falar com Jesus, né? Mas como pode eu, um homem velho, entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? E Jesus, ele explica ali: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. É necessário que você nasça espiritualmente. E para nascer espiritualmente, você precisa se converter dos seus pecados, arrepender-se dos seus pecados e confiar em Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Não há outra maneira. Quando você se converte, você se torna amigo de Deus, irmãos. Amigo de Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no versículo 1 ao 9, narra a conversão do apóstolo Paulo. O dia que ele encontrou
com o Senhor Jesus Cristo. E eu espero que você que está aqui nesta manhã possa ter também como referência, porque Paulo, quando ele saiu de lá, todas as vezes que ele vai testemunhar, ele fala: lá na estrada de Damasco, eu conhecia Jesus como meu Salvador. Então a referência de Paulo para o seu encontro com Jesus foi a estrada de Damasco. E você? E eu? Qual é a minha referência para o meu encontro de salvação com Jesus? Você tem que ter sua referência. Você tem que falar: em tal dia, em tal lugar, eu conhecia Jesus como Salvador. É a nossa referência, irmão. Do dia que nós encontramos Jesus como Salvador, o dia que Ele perdoou os nossos pecados e nos salvou. Todos nós precisamos ter essa referência para dizer: olha, em tal dia, quando eu tinha tantos anos, eu encontrei com Jesus, Ele perdoou os meus pecados. Aquele homem que Jesus atravessou o mar da Galileia para ir atrás dele, o endemoniado gadareno. Tenho absoluta certeza, irmão, que ele começava a falar de Jesus para as pessoas dizendo: eu encontrei Jesus na beira do mar, perto do cemitério, onde eu ficava lá batendo nas pessoas e fazendo a maior arruaça. E Ele veio lá e me libertou e me salvou, e perdoou os meus pecados, e agora eu sou uma nova pessoa. Irmão, nós temos que ter essa referência desse encontro pessoal que nós temos de salvação com o Senhor Jesus. Nicodemos também teve essa experiência. Ele pôde falar depois que ele confiou em Cristo: olha, eu fui lá falar com Jesus, fazer algumas perguntas, e ele me pegou, ele me capturou lá, dizendo que eu tinha que nascer de novo. Eu tinha que confiar nele para nascer espiritualmente. Então Nicodemos também tinha o seu ponto de referência quando ele se converteu. Uma outra diferença, irmãos, que nós vemos aqui, é que se uma pessoa não teve um encontro com Cristo, vai ser uma tristeza para ela no final da sua vida. Vai ser uma tristeza, irmãos. Enquanto que para aqueles que tiveram um encontro com Cristo, será no final da sua vida um momento de alegria, de gozo, porque ele sabe o que vai acontecer com ele no final. Mas o que não tem Jesus, que não teve um encontro com Jesus, é uma tristeza. Talvez muitos vão ter um grande susto, irmãos, porque não estão preparados. Viver a vida toda ouvindo, mas não deram crédito. E quando chegarem, vai ser tarde. A Bíblia fala muito, irmãos, desse lugar de sofrimento. O livro de Apocalipse, ele fala 3 vezes sobre este lugar chamado Lago de Fogo e Enxofre. Um versículo perto do outro. Vamos conferir isso, irmãos? Este lugar horrível, que as pessoas que não tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo irão passar. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Apocalipse 20, 10. Olha, aqui a palavra de Deus fala: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. É para esse lugar que você quer ir? Se você ainda não teve um encontro, se você não se converteu dos seus pecados e não teve um encontro com Jesus Cristo? Ou você tem aquela alegria de saber que você vai para a glória eterna e você escapou deste lugar horrível? Olha lá, Apocalipse capítulo 20 ainda, versículo 14.
Versículo 14 fala: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte. Olha, irmão, morte já é grave, inferno já é grave, e os dois vão ser lançados no lago de fogo. Então o lago de fogo é algo terrível. É para lá que você quer ir? Você precisa se converter dos seus pecados e ter um encontro com Jesus, crendo nele como Salvador da sua vida, porque ele veio para ser o seu Salvador. Olha o versículo 15. E aquele que fala, versículo 15 do capítulo 20: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Olha a gravidade. E como você vai falar: mas pastor, como eu vou ter o meu nome escrito no livro da vida? Irmãos, você precisa nascer. Nós não fazemos isso com os nossos filhos. Eles nascem, a primeira coisa que a gente faz é registrar eles. Então, nasça de novo. E como você pode nascer? Arrependendo-se dos seus pecados, crendo em Jesus, confiando nele como Salvador da sua vida. Porque então, irmãos, meus amados, Deus vai cuidar de você. Como ele disse, as demais coisas: descansar, comer, beber, gozar das coisas desta vida, ele acrescentará na nossa vida. Mas ele tem que fazer parte da minha vida. O Senhor Jesus Cristo não pode ficar à parte. Eu tenho que fazer tudo com ele junto. Sem ele eu não devo fazer nada. Esse é o desafio, irmãos, para nós. Esse é o desafio para nós. Olha lá outro verso, mostrando a gravidade, irmão, da coisa. 21, versículo 8. A palavra de Deus fala: mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então os irmãos vejam aqui que é sério este lugar, que as pessoas vão, se elas não tiverem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Eu já tive um encontro com Jesus, eu lembro desse dia. Você lembra do dia que você teve um encontro com Jesus? Você lembra? Lembra? Então, você tem que nunca esquecer desse dia, porque é o nosso referencial, irmãos. Naquele dia, Jesus perdoou os meus pecados e me salvou. E eu fui selado com o Espírito Santo de Deus. O meu nome foi escrito no livro da vida, porque eu nasci de novo, viu, irmã Maria? E aí ele me registrou como seu filho. Olha cá, o Jorge nasceu de novo, meu filho, escreveu meu nome no livro da vida. Ele escreveu, se você teve esse encontro com Jesus, ele escreveu o seu nome no livro da vida. Porque quem não tem um nome no livro da vida, irmãos, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. É o que diz o versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Só vai entrar na glória e viver com o Senhor Jesus o que tem o seu nome escrito no livro da vida. Então você tem que ter esse parâmetro na sua vida, esse referencial do dia que você teve o encontro com Jesus. Eu vou concluir, irmãos, a mensagem desta manhã dizendo aos irmãos o que eu falei na sexta-feira. Na sexta-feira eu falei: Jesus, ele continua chamando as pessoas: vinde a mim. Está lá em Mateus 11, 28. Não mudou esse convite. Vinde a mim todos. Ele está chamando-nos para chegar até ele. E Deus, irmãos, para nós crentes, os que já somos salvos, ele está chamando a nossa atenção para os acontecimentos, porque breve nós nos encontraremos com ele face a face, como diz aquele cântico, né? E face a face vê-lo-ei,
ensino? Vamos ver o Senhor Jesus face a face. E Ele nos está alertando de que pode ser mais breve do que nós imaginamos. Então, irmãos, o que eu preciso fazer para me encontrar com Deus? Se você ainda não é salvo por Jesus Cristo, você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Para você ter um encontro com Jesus real, verdadeiro, que vai ser o seu referencial a partir de então. Nós, os que somos salvos, precisamos, irmãos, buscar a Deus em oração e meditar na palavra de Deus todos os dias. E estar alertas, vigiar, estar atento para a iminente volta do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Porque Ele pode voltar e nós podemos ser pegos de surpresa, mesmo crentes. E não é isso que deve acontecer. Nós devemos estar vigiando, atento à volta do nosso Senhor, para que Ele nos encontre fiéis no meio de uma pandemia, no meio de uma incredulidade, no meio de pessoas afastadas de Deus. Nós precisamos brilhar, irmãos, brilhar cada dia mais. Oremos. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Ó Deus, o desafio nesta manhã é que nós possamos ter um encontro com o Senhor. O desafio para os que não são salvos, que são incrédulos ainda, é que se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus como Salvador de suas vidas. Porque a promessa da palavra de Deus, da sua palavra, é que aqueles que se arrependerem serão perdoados e serão salvos. Então, Senhor, eu oro por estas almas, para que elas possam, arrependendo-se, confiar em Jesus Cristo como Salvador de sua vida. E nós, ó Deus, que aqui estamos, que já confiamos no Senhor, que nós possamos buscar o Senhor em oração, meditar na Tua palavra e estarmos vigilantes para podermos nos encontrar com o Senhor e sermos encontrados fiéis aqui neste mundo. Eu oro e peço a bênção do Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, irmãos. Deus abençoe. Estamos encerrados. Tenha um bom retorno para o seu lar. E hoje, 19 horas, nós temos o nosso culto normal aqui na igreja. Todos são bem-vindos ao culto na casa do Senhor. Um bom dia.